Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Muito bem, estamos aqui numa sala que eu gosto muito, na sala da presidência, um lugar que tem a minha história, a história do calçado brasileiro, a história da Festa Nacional do Calçado, que deu origem ao Parque de Exposições da FENAC, que é um dos maiores parques que o Márcio Jung... Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom Tudo dia. Bem? Tu administrou por quanto tempo a FENAC? Estamos completando 8 anos e meio, né? Estamos encerrando aí um ciclo de 8 anos e meio. Qual a tua origem? Tu és empresário? Comecei trabalhando na indústria calçadista desde de novo, né? No entorno, matéria-prima, calçado, mas logo nas famosas exportadoras, né? Para quem não viveu muito esse ciclo calçadista no Brasil, os agentes, os grandes clientes americanos colocavam um escritório aqui com um time brasileiro ou um agenciador brasileiro, e então eles mandavam os sapatos aqui, os modelos deles eram desenvolvidos aqui tal qual essa clientela americana queria, e então a gente buscava fábricas para produzir. Vinha toda de fora, a gente reproduzia. A gente seria a China de hoje. Era a China de hoje. Em private label, sim, né? Private label entendendo nós produzindo a marca privada do cliente e não com uma marca própria, né? Por exemplo, nós temos hoje o maior fabricante brasileiro que nós temos e mundial, ele tem sua marca própria e ele exporta a marca própria para o mundo inteiro, que é a Beira-Rio, né? Nas suas diversas marcas. Aleluia! Nosso patrocinador! Mas é patrocinador e motivo de orgulho. Mas né? tem também o Alexandre Birman, né? Tem o Jorge Bicho. Mas ali são gestores de marcas, né? A Beira-Rio criou suas próprias marcas, vende no próprio país e vende para o exterior. Esses gestores de marcas americanos vinham aqui e compravam de fabricantes que produziam a marca que o americano tinha. Então era um made in Brasil, mas American brand, né? Uma marca americana. E isso eu trabalhei desde cedo em agentes de exportação. Primeiro, eu vou até dizer a marca, porque eu acho que não existe mais como ela, Esprit Decorp, né? Hoje eu acho que é só Esprit, uma empresa americana, então, tu vendia californiana. para os americanos? Eu trabalhava fazendo desenvolvimento de amostra, etc. e tal, mas sempre em apoio e partes comerciais. Sim. E depois para um outro grande cliente americano, através de uma companhia brasileira que chamava Star Pagoda, que era Brown Shoe. E esse período eu trabalhei muitos anos, né? Para depois, então, entrar no grupo Arezzo & Co., que aí para quem está nos escutando e ouviu o que eu falei de tu, é porque somos amigos. Há muito tempo. E esse programa é totalmente verdade. A Band me permite que seja verdadeiro, então se chamar de senhor seria... não seria bom, mas poderia lhe chamar de senhor porque o Daniel está mostrando aqui um cenário onde nós estamos aqui na sala que tem a galeria de todos os ex-presidente da FENAC, que poderia se dizer que se confunde com a história do calçado brasileiro, porque o calçado nasceu aqui, na beira do Rio dos Sinos, com o primeiro imigrante Miller, que em 1824, juntamente com mais 38 imigrantes, chegaram aqui e trouxeram a questão do sapato. E esse pavilhão que foi criado, né, acho que nasceu em 1962. 61, criada a empresa, isso. 62 a construção do pavilhão, 63 a primeira Festa Nacional do Calçado, que gerou o nome, FENAC, né? Festa Nacional do Calçado. E que eu lembro porque a idade do diretor do Grupo Sinos, Fernando Guzmão, que nasceu nessa data. Então, por isso que a gente chama de FENAC. FENAC, é o apelido do Fernando FENAC. Mas eu queria fazer mais uma comparação para quem é de fora. Se para qualquer criança que joga futebol ser chamado para a seleção é a consagração
para ser chamado para representar esta lista de presidentes é uma consagração. Você já sonhou um dia que sua foto ia estar aqui? Não, e eu acho que essa afirmação, assim, meu pai tem isso muito, né? Ele acha a coisa mais importante, seu Laércio Jung. Ele acha, assim, incrível que eu sou o presidente da FENAC. Ele viu toda a construção. Mas eu também acho, muita gente acha. Não, mas assim, ele tem todo um saudosismo. Eu me lembro que ele me contando que ele cuidava das contas comunitárias das primeiras feiras, né? Então ele sempre foi um administrador público, né? E aí ele cuidava das contas comunitárias, então ele tinha que prestar conta principalmente das bilheterias das primeiras festas nacional do calçado, né? Porque era um festejo, porque assim nasceu. Que nem festa da uva, assim, era um festejo, não era uma feira B2B, claro. Como hoje. Sim, tinha a são escolha nossas também festas. das soberanas, que era a Cinderela do calçado. Sabe que posteriormente, com o Grupo Arezzo, nós patrocinamos a última Cinderela, e aí então eu participei do júri, não tinha nada a ver com tu ver, né? Eu estava ali numa das primeiras para a mesa da presidência. Do júri para escolher a última Cinderela do calçado. E a Arezzo era patrocinadora, a gente inclusive deu um carro na época, acho que foi 2005 ou 2006, porque aí se estabeleceu a Festa Nacional do Calçado de novo, que se transformou loucura por sapatos, na sequência que a gente tem até hoje, em abril e outubro, as loucuras por sapatos. Né? Mas para quem acompanha há 35 anos a vida da FENAC, eu vi na sua gestão que também foi uma gestão de desafios. Porque você chega aqui e encontra um parque de exposições muito ligado ao calçado e a necessidade da diversificação, né, de feiras. Isso. Quando você chegou, quantas feiras tinham e quantas hoje a FENAC tem? Nós tínhamos dependência basicamente da FIMEC, que é a Feira Internacional. Uma só. É uma grande feira, ela é a maior feira. Sim. E ela tinha as edições da Loucura por Sapato. Que eram... Tinha já? Já tinha. A Loucura por Sapato tinha as duas. Mas eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei era a debilidade do parque de exposição. Foi pós Boate Kiss. A área é enorme, né? Sim, nós temos uma... Tem imagens externas, né, que a gente pode mostrar. Só para as pessoas de fora terem uma dimensão do tamanho realmente é muito grande. São 36 mil metros quadrados de área construída, né? Os pavilhões têm... O Parque da Fiergues não tem isso, né? Não, na área de exposição é praticamente a metade, um pouco menos da metade daqui. Pois é, só para comparar. A Fiergues de área de exposição deve ter uns 12 mil quando utilizado o átrio frontal. E aqui tem... eu sei esse detalhe porque a gente sabe o detalhe dos pavilhões. É o negócio, né? A gente faz feiras. Aqui são 36 mil metros. 36 mil metros quadrados e a gente usa em torno de 25, 26, 27 de exposição. Tem um ginásio. O ginásio é da prefeitura, Mas é aqui... É incluído aqui, ao lado da rodoviária e ao lado da estação de metrô, que é uma coisa... Que é dentro, praticamente. Que é dentro. A estação, inclusive, o nome da estação é Estação FENAC. Então, são poucos os pavilhões, inclusive, na América do Sul, talvez... Eu não desconheço alguém que tenha um... O Parque do Anhembi não tem. Não, na porta... Não tem. Não tem. Em São Paulo não tem, né? É mais ou menos umas 15 quadras. Isso. O Expo Center Norte, frente, né? 3, 4 quadras. Tem na quadras frente perigosas. Rio de Janeiro, Rio Centro, também não tem. Também não tem, né? Porto então, Alegre, assim, a Fiergues, da Fiergues até uma estação de metrô, são quilômetros. Isso. Né? Então ela está muito bem localizada, né? E quando a gente fala de
de uma situação de feira de negócios e turismo, né? Ela está a poucos 30 minutos do aeroporto, né? Assim, com estação no aeroporto. Isso, com estação de metrô. Direta. E ela está justamente nesse vértice de quem sobe a Bento, Caxias, Farroupilha, para um lado, e a parte das Hortênsias ali, Gramado, São Francisco, Canela, etc. Então, está muito bem localizado um parque de exposição desse tamanho. A BR-116 agora está chegando ao final. Está melhorando, né? Então a gente está muito bem localizado e acaba sendo os pavilhões do Rio Grande do Sul, né? A FENAC é hoje o centro de eventos do Rio Grande do Sul, não tem dúvida nenhuma, pela sua localização, pela sua importância, ela acaba sendo um grande local. Vamos percorrer aqui, porque nós temos o Claser, né? O Mário Alberto Guzmão, o Júlio Seidel. O seu Adão Cláudio da Silveira, né, da Amapá do Sul, da Amapá, famosa. Nós temos grandes nomes aqui. Seu Hélio de Acamar, Heitor Klein, presidente da Bicalçado durante anos. Seu Enio Klein, que faleceu semana passada. Né? Então, realmente tem gente... Nós temos pessoas que já, infelizmente, faleceram e outras que estão vivas. Né? Isso. Mas seu rosto está vivo ali e eu quero lhe perguntar, a enchente foi o maior desafio ou a pandemia? Eu acho que a pandemia. A enchente foi desafiadora. A enchente eu senti muito mais a enchente, porque eu fiquei 45 dias, eu saía daqui 2 a 3 horas por dia para ir para casa, tomar um banho e voltar. Você abriu as portas para que fosse um local de arrecadação, mas virou um local de abrigo. Isso. No primeiro momento, a intenção era muito clara que fosse um hub para... Nós éramos o melhor local seco que tinha... Novo Hamburgo, aqui é uma elevada e não atingiu aqui. O próprio arroio que passa na frente não subiu a ponta. Né? Luiz Raul. E a gente, então... Todos os caminhões chegavam até aqui durante todo o período. Nós nunca estivemos desligados, né? E a comunidade, tanto de São Leopoldo como de Novo Hamburgo, enxergou que isso aqui fosse uma casa. Eu acho que também. Mais do que isso, né? Muitas cidades, nós depois aqui acabamos sendo um hub para distribuir água e alimentos que vinham para cá para depois ir, né? Quando veio aquela caravana enorme de 23 caminhões de Chapecó, que o prefeito de Chapecó mandou, foi maravilhoso. Eu fui buscar, fui encontrar a caravana, era 11h30 da noite, chovendo ali no bairro Charlau, e aí então chegaram aqui, deixaram algumas, já tinha acesso provisório para lá, os caminhões então foram até São Leopoldo e chegaram até onde deu em Canoas, né? Mas aqui era para ser um hub de recebimento de doações e distribuição. Como nós estamos pleiteando para que isso seja uma coisa oficial, num problema que tomara que nunca mais ocorra, mas não pensar nisso é até uma irresponsabilidade. A gente inclusive está estruturando melhor os pisos, porque nós tínhamos só um dos pavilhões que podia entrar carreta dentro. Sim. E embora não seja um centro logístico para receber caminhões, a gente pode deixar isso melhor para que isso possa ocorrer numa situação dessa. De 5 a 6 mil pessoas circulando todo dia e filas de caminhões entrando e saindo. Caminhões maiores, carretas, tudo de trem, funcionando. Tudo funcionando. Na verdade, eu peguei mais essa parte, né? Fixei com aquele negócio, ligando para todo mundo, aproveitando as conexões empresariais que todos tinham aqui, tanto pessoal do setor público como privado, todo mundo veio para aqui, ligando para todo mundo, precisava de ajuda, e a ajuda veio. E quando a ajuda veio em grande volume. E aí tinha que ter uma organização logística. Mas outro momento também importante foi que a pandemia trouxe um momento único, né, para todos nós, que a gente não sabia muito como isso poderia afetar. É verdade que a FENAC criou um case para
para o Brasil inteiro. Bacana. E questão de que todos os procedimentos e os protocolos que foram interpretados e colocados em prática servisse para uma reabertura para outros empreendimentos. Agora nós estamos nessa parte, né? Foram 8h30, a gente, né, saindo, a gente começa a fazer um olhar. Mas esse momento foi histórico, foi case. Exatamente. Aí quando a gente fez a FIMEC, e eu estava na Colômbia, o prefeito ligava toda hora, vamos cancelar porque a situação vai ficar muito ruim. Eu disse, não temos que cancelar ainda, porque tem um problema na China e na Itália, e nós já comunicamos com os estandes italianos, não vão estar presentes, não vão estar só com brasileiros associados a essas empresas, e o pessoal da Ásia, exclusivamente da China, não viria mais. E aí tinha um número de países que tinha já transmissão interna, e esses países, para as pessoas entrar, nós criamos um protocolo, aliás, para todo mundo, lembrando que a gente terminou na quinta-feira a FIMEC, de noite teve o Grenal, que teve expulsões e foi o Grenal da Libertadores. Já no domingo, a situação de problema, e na segunda já não teve mais aula na pública e na terça nas escolas privadas. Então, a gente foi o último evento, e até a Móvel Sul, em Bento, na semana seguinte ela teve que ser cancelada. E a gente, para fazer isso, a gente entrou em contato com um pessoal especializado de grupo hospitalares que faziam justamente trabalhar para diminuir a situação de infecções dentro de hospitais, e a gente estabeleceu o protocolo. Botamos um container na frente da feira, todo mundo que vinha desses países tinha que passar por ele, auscultar, ver febre, etc. Porque não se sabia direito como é que era ainda a situação. Entrava, ganhava um sachê de álcool, tinha álcool espalhado por álcool gel, e nós tínhamos em todos os lugares, nos banheiros, tudo que era porta estava aberta, quando não estava porta, vale lembrar que com álcool. Vale lembrar que nem shopping center, nada disso, não existia protocolo. Não existia protocolo. Sim. Nós não tínhamos um protocolo vigente. Mas isso, e aí a gente montou o protocolo. Mas isso demonstra também o compromisso com o setor, né? Com o setor da cidade. E isso a gente passou, como nós estávamos aqui numa convenção com todos os eventos iguais da FIMEC na América do Sul, desde o México, Argentina, Guatemala, Colômbia, Peru, Equador, todos estavam Chile, todos estavam aqui, e a gente entregou esse protocolo para que eles pudessem realizar as feiras deles. Porque eles não tinham protocolo. E tinha dado certo. E foi muito acertado a situação, tanto que nós não tivemos, foi ter o primeiro caso depois da FIMEC por uma pessoa que tinha vindo da Europa, em Novo Hamburgo, e o primeiro óbito foi muito além. Agora, né? concorda que teria sido muito mais fácil não arriscar e cancelar do que fazer? Foi. Levar a decisão a fazer foi a decisão de você entender a importância de uma FIMEC como feira âncora. Porque num shopping center, quando você faz um shopping, né? E eu inaugurei os shoppings de Novo Hamburgo e São Leopoldo, é bom trazer as âncoras, né? Para criar um fluxo de pessoas, né? A FIMEC seria a feira âncora de todas as outras feiras? Sem dúvida, né? Tanto que se tu olhar Sulserve e Feipet recém-feitas, né? Elas têm não tem como não identificar uma FIMEC nelas, né? Porque a maneira que a gente faz feira, esse desenvolvimento, todo esse conhecimento, a gente acaba testando sempre pegando os sucessos da grande, botando nas pequenas e testando nas pequenas para pôr na FIMEC. Então, ter os pavilhões e ser promotor ao mesmo tempo dá uma vantagem muito grande para a FENAC. Porque nos outros lugares ou tens o pavilhão
ou tu é promotor. Então tu vai lá pegar a Febratex, uma feira gigante na parte têxtil, de material para têxtil, que é em Blumenau. Os pavilhões e o evento é de uma promotora, né, do Pompeu Madeira. E os pavilhões são da Prefeitura de Blumenau. Para nós é mais fácil, os pavilhões são nossos, é da FENAC. E o evento é nosso também. Então a gente desenvolveu uma expertise muito grande em desenvolver feiras, ser promotor e ser também o proprietário do pavilhão. E aí, com isso, a gente conseguiu também colocar uma nova maneira, que é atender os promotores externos, quase que ajudando, quase não, oferecendo uma gama de serviço que torna eles fazer uma feira dentro da FENAC muito mais fácil. Porque a gente pode oferecer absolutamente tudo Sim. de serviço, ao invés de simplesmente colocar o pavilhão. Para quem está chegando agora na tela da Band, nós estamos conversando com o gestor da FENAC, que está se despedindo do Parque de Exposições mais bonito do Rio Grande do Sul, maior, que fica aqui em Novo Hamburgo, Márcio Jung, e ele está respondendo algumas perguntas desse balanço desses 8 anos e meio que está aqui na gestão. Não ficou claro para mim, você começou com uma feira, a FIMEC e a Feira da Loucura. E aí hoje, a gente, quantas feiras tem ao todo? A gente estava implementando a Subbeleza, né? Quando eu cheguei tinha sido a primeira edição e a gente pôde trabalhar muito bem nela. Hoje é uma feira consolidada. Nós estabelecemos 2 feiras muito importantes, que é a Sulserve e a Reparasul, que é de a autopeças. feira preferida do Macedo. Exato. Do Bresolim, do Band Motores Isso mesmo, né? Que é de autopeças e reparação automotiva. Sim, que é um sucesso. Ela é realmente uma feira que o Rio Grande do Sul precisava muito de um evento como esse, né? E na sequência a gente adquiriu uma feira que se chama FEIPET, que era uma feira que estava se extinguindo. Sim. E nós adquirimos os direitos e trouxemos. Eu estive agora, foi um sucesso. É uma feira extremamente importante para nós. Me surpreendeu o estacionamento lotado no domingo. Ela é uma feira muito importante, né? Sim. E esse ano a gente conseguiu realizar, em conjunto com a Expo Raiz, a feira de trailers e motorhomes, Também. que a maior feira de trailers e motorhomes. O Brasil inteiro viu. Foi uma coisa, realmente, todos os nossos espaços ocupados e o estacionamento com 500 motorhomes sendo como se fosse um camping. A estimativa de 2025 de pessoas que passaram, porque também são shows, né, que se fazem também. Sim, shows. Tem shows diversos, sertanejo, assim. tem sempre. Né? Nós tivemos assim, a gente terminou a FIMEC no final de semana seguinte teve no show do Roberto Carlos. Então assim, é normal ter shows. Quantas pessoas devem passar em 2025 que passaram, estão passando? 700, 800 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas. Que passam pelos pavilhões aí, né? Nós temos também muitos eventos de religião, né? Ou seja, os grandes encontros, né, das igrejas também utilizado muito aqui, é uma coisa que isso começou a Tem ar-condicionado, tem escada rolante, elevador tem de acessibilidade, estacionamento para mais de 2.000 carros, então ele se presta muito bem. O consumo de luz deve ser enorme de água. Nós estamos agora trabalhando nisso um pouquinho, né? Depois de bastante tempo, a gente teve que recuperar muita coisa para poder até chegar no momento de agora que nós vamos botar as placas solares aí, então, para ter essa situação, primeiro, mais sustentável. Qual o momento mais feliz que você viveu aqui na FENAC? Olha, eu acho que teve, assim, foram diversos, né? Cada edição primeira dessas feiras que a gente criou foi um desafio muito grande, né? E, de novo, eu não sei se eu consigo dizer um momento especificamente,
Mas tive, assim, possibilidade agora de ter uma FIMEC tão grande, assim, sabe? Eu acho que como estava sendo as últimas feiras agora, cada feira foi muito legal, né? Porque teve um reconhecimento bacana aí, tanto dos empresários como comunidade, porque todo mundo tem um carinho muito grande por essa empresa, pela FIMEC, pela FENAC, né? E eu acho que eu consegui entregar, não só como profissional, mas também como cidadão hamburguense, gaúcho. Eu acho, não tenho certeza, que a gente conseguiu fazer como deve ser, né? Eu fui muito zeloso com essa empresa. Essa empresa tem capital público. Eu sempre... Mas você nunca gostou de ingerência pública? Não, isso aqui é o mais perto de uma situação pública que eu vivi e que vou viver, né? Mas eu fui muito cuidadoso com isso, sempre com um sentido muito claro. A gente trabalhou numa situação de economicidade por necessidade, estava com uma empresa pré-falimentar, nós tínhamos que entregar essa empresa como nós estamos entregando hoje. Mas assim, eu sempre dizia a todo mundo que veio para trabalhar na FINAC, nós viemos aqui para servir e não para servir-se. A gente vê muito isso hoje, gente se servindo da parte política e tal. E eu disse, aqui nós vamos ter uma trilha muito reta e mais que reta, nós vamos ser exemplares. E eu não tenho dúvida, as prestações de conta estão aí para ser vista e esse reconhecimento foi muito claro nas últimas feiras. Márcio, mas você foi aglutinador, né? Você trouxe todos os envolvidos do setor calçadista de novo para o cenário da FENAC. Isso aqui não foi um palco seu, foi um palco do setor. Mas eu queria lhe perguntar também que vale lembrar um momento, né, da sua vida também na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, né? Um lugar também onde a sociedade se manifesta, né? E nós tivemos um time vencedor, né, do vôlei, né, Daniel? Com grandes títulos, que colocou a bandeira de Novo Hamburgo no cenário do vôlei nacional e mundial. Da mesma forma, você fez uma equipe muito boa e colocou gestores de feiras, né, dentro da sua linha de trabalho. Você analisou cada um dos seus gestores, em onde se encaixariam melhor, em que setor, e dividiu e fez uma equipe. Isso não é por acaso, né? Né, apesar de gordinho assim, eu fui atleta, né? Sim. Atleta amador, né? Eu fui jogador de vôlei. Na juventude. Isso. Eu fui jogador de vôlei, fui nadador, né? Atleta de natação e jogador de punhobol na ginástica, né? Seleção gaúcha e tal. Eu tive algumas... medalhas. Fui bem. Não era... não fui um grande jogador ou um grande nadador, mas conseguimos, em conjunto, ter alguns títulos aí. Mas isso te levou a entender quanto que é importante uma equipe. Hierarquia, disciplina, que tu não ganha nada sem treino, então tu tem que estar sempre muito bem preparado para poder fazer as coisas e que tu não consegue ganhar uma coisa sozinho. Se tu não tiver alguém para trocar, não funciona. Se tu não tiver um time bem montado, não funciona. Quantas medalhas, o que ganhou o time da ginástica que a gente, quando via na televisão, vibrava junto? Isso, é que a ginástica foi a primeira campeã da Superliga Nacional de Vôlei. Antes era Campeonato Brasileiro, aí houve a conquista da medalha olímpica e aí mudou para Superliga Nacional de Vôlei, que foi a primeira edição 94-95. E nessa edição, a primeira edição, quem ganhou foi a ginástica Frangosul. Que foi uma coisa que movimentou o estado inteiro. Frangosul era o patrocinador. Era o patrocinador, né? Com o Gilson Mão de Pilão, meu amigão, né? Um grande empresário do setor calçadista,
o João Fernando Hartz, né, hoje gestor do grupo Arezzo & Co, né, um dos diretores lá mais importantes que tem, sempre do calçado. Trabalhei com ele também na Star, né, era funcionário dele na Star. Mas você estava envolvido nessa equipe ali? Sempre, né? E depois nós fizemos a VôleiSul. Tivemos a VôleiSul, né? Fui também presidente do Conselho de Esporte de Novo Hamburgo quando a gente construiu o estádio do Vale. Então eu sempre fui envolvido, né? E com o punhobol da Sociedade Ginástica, né? Que tem em Porto Alegre a Sojipa, que, né? Tenho grandes amigos, mas são nossos grandes rivais. E depois montou uma equipe vencedora aqui. Isso tudo foi trazendo, né, a importância, né? Tu não consegue fazer sem ter as pessoas certas no lugar certo. Então, e a gente não teve influência política para montar a equipe, né? Os profissionais foram sendo agregados conforme a necessidade da empresa e conforme as minhas habilidades. O pessoal diz assim, um gestor, ele junta pessoas... Onde eu vou muito bem, eu tenho um tipo de pessoa. Onde eu não vou tão bem, eu tenho que ter alguém melhor que eu, né? E aí, essas habilidades sendo complementares para que tu consiga liderar essa empresa, né? Isso é em qualquer lugar, né? Desde que eu converso com você, você sempre diz que é um aprendizado também. Além de ser um aprendizado mútuo, né? É um exercício também de tu saber quando tu tem que estar puxando e liderando e quando tu tem que dar espaço e voltar atrás. Eu não sou uma pessoa muito conhecida, apesar de ser presidente do maior centro de eventos do Rio Grande do Sul. E se tu passar até mesmo em Novo Hamburgo, nos eventos de fora do Brasil, eu sou muito mais conhecido do que aqui. E sempre nos eventos, né, por exemplo, na Sulserv, não sou eu que dou entrevista para todo mundo, que na entrevista é o gerente responsável por essa feira. Né? Agora, recentemente, né? Márcio, tem a TV tal, vem a Bandeirante, tu dá a entrevista? Não, dá quem está hoje encarregado da feira, porque cada gerente, apesar de sua função, ele é encarregado. Eu estive na FEIPET. Não foi você que deu. Não, aí era a Camila, que é o nosso gerente de produção, Camila, vamos dizer assim, gerente de eventos, né? Sim. Aí a Reparasul é o gerente de marketing, que é o André Macedo, daí agora é o Thiago, que é o nosso gerente comercial. Então cada um é dono de uma feira. Sim. E aí é a hora, né? Mas não tem vaidade de aparecer e de coisa assim. Não é isso que tem que ser feito para que dê certo. Para quem está assistindo a TV, talvez poucas pessoas saibam, em Porto Alegre, eu assino há 35 anos uma página aqui no Jornal NH e, na verdade, acompanha o setor empresarial aqui no Vale dos Sinos e eu acompanho, então, há 35 anos a gestão da FENAC. E é a primeira vez que eu acompanho essa fórmula, né? Então, por isso que hoje, na sua despedida, o Entre Amigos da Band está lhe homenageando também, de poder mostrar um pouco mais da sua cara, né? Essa cara vitoriosa que está se despedindo dessa cadeira apenas, porque eu tenho certeza que o próximo presidente vai receber muitos conselhos e visitas suas para lhe acompanhar, e eu tenho certeza que o conselho empresarial, né, da FENAC está muito satisfeito também com tudo isso. Quero agradecer em nome dos milhares de beneficiados, né, desse trabalho muito bem feito na FENAC. Eu continuo fazendo a cobertura enquanto eles abrem as portas para mim, mas quero parabenizar você pela coragem, pelo trabalho que você teve, mas eu queria lhe dizer que às vezes algumas coisas marcam mais. Eu acho que a abertura que você deu na época mais dolorosa para milhares de pessoas aqui, que foi a enchente, você foi vitorioso. De trazer, de abrir as portas num lugar que não está apropriado para esse tipo de lugar, como outros que não foram, né? Mas especialmente esse aqui. E na sua pessoa, estou falando de outros gestores
que também abriram outros espaços, né, e transformaram espaços de ginástica ou de outras coisas em abrigos, em banheiros, em cobertor, em tantas outras coisas. E eu tive a felicidade de o Daniel me representar, porque a ponte estava fechada, né? Sim, eu não tinha como vir de Porto Alegre para cá. O Daniel Sperber me representou aqui na cobertura. A gente mostrou que a CDL esteve aqui junto e outras entidades apoiando, todos. mas que você fez que essa casa fosse a casa de todos, que pudesse acolher não a política, e senão o povo. Então isso eu acho que foi, para mim, a marca principal da sua gestão vitoriosa, sim, na área empresarial. Mas a vida é feita de ser humano. Então, o ser humano foi atendido, foi acolhido da mesma forma que é acolhido quando ela paga o ingresso ou entra aqui para comprar. Eu agradeço, assim, mas eu digo assim, na verdade, naquele momento, né, qualquer um que tivesse no meu lugar, aqui dentro, eu tenho certeza que agiria. Eu digo isso com a maior naturalidade porque quando começaram os primeiros caminhões e a gente começou a descarregar, porque não tinha gente ainda para fazer as coisas, tinha tanta gente, era de todas as classes, de todos os tipos, estava todo mundo junto, engajado. Ali naquele momento deu para ver claramente, eu ser ou não ser o presidente da FENAC em questão, qualquer um na minha posição eu acho que estaria ali. Foi cansativo, eu dormi quase nada, né? Mas a gente teve uma diferença dos heróis de fato que houveram, que foi, eu cansei demais, emagreci uns 25 quilos naquela época. Foi muito estressante, mas quando eu dormi, que foi muito pouco, eu não teve dia que eu dormi 3 horas, mas quando eu ia dormir num lugar quente e seco. Por isso que eu digo assim, eu só fui um esforçado, mas longe de receber qualquer mérito, porque eu estava fazendo o que tantos e tantos estavam comigo fazendo. Eu tinha uma posição melhor e com mais condições para poder, naquele momento daquela gincana, ter mais discernimento de ideia, porque eu conhecia o local. A gente fez uma repartição pública e um hospital aqui dentro com estruturas de feiras. Eu tenho certeza, Márcio, que a televisão me permite de falar com várias pessoas que talvez tenham sido acolhidas aqui. Eu tenho certeza que eu estou sendo um deles de dizer muito obrigado. Eu agradeço por isso. Tem vários que fizeram muito, né? Mas tem poucos que entenderam a importância de abrir as portas. Então, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. E o futuro, muito obrigado. estarás aqui como eu sou um empresário do Vale, né? Tenho uma empresa de consultoria, estou atendendo a partir de então algumas empresas aí e estou muito bem, né? Eu venho de uma carreira muito vitoriosa, assim, e acho que deixar agora a FENAC é deixar no momento certo, porque tem que entrar novas ideias, tem que entrar nova energia, tem que entrar novo direcionamento e a renovação se faz necessária e eu sempre preguei isso. Então não ia ser eu que ia ficar ad eterno numa função quando eu sempre cobrei em instituições e associações que houvesse mudança. É salutar, né? Extremamente. Esse tipo de, até por causa de ser um evento, mas você marcou a sua gestão. Quero agradecer e tenho certeza que muita gente está ali aplaudindo também. O Entre Amigos é esse programa, né? Que traz esse tipo de momentos também de coisas boas. Vamos a um rápido intervalo comercial com as mensagens dos nossos patrocinadores, agradecendo a todos os patrocinadores que permitem, né, que a gente possa ter esse momento dentro do Entre Amigos. Rápido intervalo, voltamos já
com os assuntos do Entre Amigos. Uma mensagem muito especial para você, porque você já conhece os planos Bem Flex e Max da Dr. Clean? Eles são acessíveis, funcionais e tem odontologia incluída sem custos adicionais. Vem aqui que eu te explico rapidinho a diferença. Se você quer ter acesso às unidades Dr. Clean, mas tem que ir direto aos serviços credenciados, como o Hospital Mãe de Deus, o Laboratório Weiman, então, contrate o Plano Max. Se, por acaso, você quiser ir sempre a uma unidade própria, Dr. Clean, e ter uma ampla rede de médicos para consultas, seu plano é o Flex. Você precisa de um plano saúde acessível, econômico, mas que te dá acesso às unidades dos hospitais Dr. Clean para consultas, exames e cirurgias? Então, vem para o Plano Bem. Tem vários planos, você pode se acomodar conforme a sua necessidade e a forma que você quiser investir. Escolha para você o melhor é Dr. Clean, que tem todos os planos de segmento ambulatorial hospital. Então, para isso, acesse drclean.com.br, simule seu plano e receba. Agora, uma proposta da Dr. Clean, plano de saúde, que é meu plano. Esse telefone que está aparecendo no seu vídeo também é o WhatsApp, que é um bom plano de saúde. Alejandro Malo, aqui Maestro João Borba. Estou aqui para fazer um grande convite para você e toda a sua grande audiência do Entre Amigos da Band. Entre o dia 17 e 20 de julho deste ano, agora, estaremos tendo um grande evento, que é a terceira oficina de música de Três Coroas. E eu, como diretor artístico, tenho certeza que vocês vão gostar de toda a programação, que teremos aulas, palestras e várias atrações artísticas. Estaremos dispostos no Centro de Cultura da cidade, um excelente Centro de Cultura, e também em pontos turísticos, onde estaremos levando a música até as pessoas. Quero convidar a todos vocês para irem até a Três Coroas, prestigiarem os grandes artistas, professores que estarão lá e também aproveitarem para conhecer a linda cidade de Três Coroas, os pontos gastronômicos, que são vários, os pontos turísticos. Você pode se inscrever para participar através do link do Instagram Oficina de Música de Três Coroas. Lá tu vai encontrar todo o cronograma, o currículo dos professores e vai poder ter uma noção geral do evento. Espero que vocês estejam com nós entre o dia 17 e 20 de julho. Tenho certeza que vai ser um excelente evento, como a primeira e a segunda edição foram. Quero agradecer, Alejandro, e deixar um abraço para toda a audiência e estamos entre amigos. Tchau! Para quem busca inovação e responsabilidade ambiental, chegou a hora de sair de Kia Niro 0 km. São R$20 mil de bônus para dar o start nesse novo momento da tua vida. Vem até aqui a Sun Motors, Avenida Ipiranga, número 8113, fazer um test drive e conhecer como tu pode estar dirigindo o futuro. Kia. Movement that inspires. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar sobre esse cuidado que você tem que ter com seu amigo, que é o colchão.
para falar sobre isso. Carlos Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você Muito representa obrigado. a Companhia do Sono, né? Isso mesmo. Que é uma referência, né? Quando a gente fala nessa questão. Você é muito jovem, você é a terceira geração, né? Isso mesmo. Começou com quem? Começou com meus avós, há 37 anos atrás. Qual é o nome deles? Ábio e Lúcia Pedroso. E aí depois seguiu? Em 2012, meu pai, Felipe Pedroso, assumiu a empresa, hoje ele é o atual CEO, e trabalha em conjunto com a minha mãe, Tatiana Pedroso. E a gente está levando aí essa empresa há mais de 3 gerações. Bom, parabéns. Muito obrigado. Teus avós estão vivos? Estão vivos, estão vivos. Então manda um beijo. Ah, certamente estão nos assistindo. Certamente. E assim, ó, felizes de ver que tu está representando muito bem, né? Para falar sobre isso tão importante que é o sono, né? Isso. Qual é o colchão certo para cada pessoa? Bom, tu tocou fez uma pergunta excelente, porque a gente justamente, desde 1987, é a única empresa que personaliza o colchão com base no biotipo do casal. Então Como a gente assim faz personaliza? Exatamente. Tô vendo ali, ó. Esse colchão é teu? É nosso, isso aí. Que lindo! Meu Deus! Esse foi um lançamento da linha Ikigai, que a gente fez camas personalizadas com arquitetos de renome nacional. E o nosso colchão, como eu falei, ele é personalizado meio a meio para o biotipo do casal. Então a gente tem uma metodologia, essa aí que está passando agora é a nossa campanha de Dia das Mães, então a gente chamou clientes para fazer, essa minha mãe, a gente chamou clientes para falar sobre a maternidade e o sono, que foi um tema muito importante em maio, então... Que bom. Até porque, assim, ó, por exemplo, o marido, ele tem um peso, né? E a mulher tem outro. Exato. Né? E antigamente, claro, você não é desse tempo, né? O colchão vencia mais, né? O do lado da pessoa mais pesada e da outra não. Aí, às vezes, tinha então que mudar de lugar para ficar com isso. Nos da Companhia do Sono não acontece isso. Justamente. A gente tem uma garantia 5 vezes maior que o mercado convencional. E toda semana a gente recebe clientes de 10, 15 anos querendo revitalizar, que também é outra coisa que a gente é a única marca Revitalizar? que faz. Como então, assim? Hoje em dia o planeta Terra não precisa de mais matéria-prima. Então por isso que é uma pauta muito importante a sustentabilidade. E principalmente quando a gente vai para a hotelaria, que hoje é uma felicidade trazer essa tendência chamada turismo do sono. Porque todo mundo adora ir para hotel, né? Exatamente. Hotel bom significa que vai ter um chuveiro bom e uma cama boa. Exato. Vocês fazem as camas de hotel? Exatamente. Hoje a gente está presente em alguns dos melhores hotéis do país. E casualmente hoje eu almocei com a nossa embaixadora, que é uma arquiteta especializada em cabanas de luxo. Sabe essas cabanas que a gente compartilha Quem é essa arquiteta? Com os amigos? A Naindre Rodrigues. E sabe essas cabanas que a gente compartilha entre amigos, entre família, namorado, esposa? É justamente isso. Ela é a mais especializada no nosso país. Ela tem mais de 3 países, 450 projetos. E a gente está entrando com uma metodologia exclusiva de ritualizar o sono dos hóspedes. Então, essa tendência é super nova, porque o consumidor, a ciência e a hotelaria está olhando para isso agora. Essa consciência ambiental também. Exatamente. Então, o chamado turismo do sono, ele deriva de uma tendência do turismo do bem-estar, que é uma economia global que hoje já está avaliada em mais de 800 bilhões de dólares. São viagens lentas, as pessoas querem se desconectar para se reconectar. Então, essas cabanas no meio do mato, elas trazem isso. Desconecta total. Né? Exatamente. Eu preciso um dia... tem um pessoal de umas cabanas ali, onde que é? No Cambará do Sul, uma coisa assim, que me convidaram. Eu preciso um dia ir lá e tomara que tenha uma cama da Companhia do Sono. Mas esse é o grande diferencial também, né? É deitar numa cama de qualidade, né? Isso é um investimento, porque são 8 horas, no mínimo, das 24 horas, 8 horas que a gente vai passar. Só que são aquelas importantes para dar qualidade de vida para as outras horas, porque uma noite de mal dormida representa o quê? Num dia péssimo. Exatamente. Né? E não estou fazendo uma coisa assim... É verdade, né?
Ou seja, é muito importante deitar numa cama de qualidade. É um investimento, né? Exatamente. E quando a gente traz essa consciência na nossa flagship, na Quintino Bocaiúva, aqui em Porto Alegre... que Vocês têm loja aqui? Sim, é uma loja conceito, que ela é replicada para todas as nossas franquias e lojas que a gente está para abrir. Ah, porque vocês têm franquias? Temos Onde? em 4 estados hoje. Então, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo. E é algo muito bacana quando a gente traz essa consciência para as pessoas, porque elas não param para pensar sobre isso. O sono é nosso destino diário. Porque vocês fabricam Fabricamos também. E onde são fabricados? A gente tem uma fábrica que nos atende exclusivamente do nosso formato da ortopedia inteligente em São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul. Ai, que Casualmente, bom. a de São Paulo foi utilizada para a nossa campanha solidária nas enchentes, que afetou muito o nosso estado. A gente doou mais de 3 mil colchões. Mas, como eu estava falando, quando a gente traz essa consciência para o nosso cliente e nossos parceiros, às vezes as pessoas investem num sofá muito mais do que no colchão. Por quê? Porque os visitantes, eles olham o sofá. É algo que as pessoas veem. Então, tem muito essa questão cultural que a gente tem que trazer à tona. E a ciência começou a dar a devida importância para o sono. Os consumidores estão mudando, a nova geração ela não consome mais do mesmo formato. Então, hoje a gente vê a economia global, o Creators Economy, né? Então, os influenciadores impactando completamente a forma como a nova geração consome. E quando a gente vai para a hotelaria, a gente consegue educar, porque o hóspede está totalmente fora da sua rotina. Então, a gente consegue, em parceria com o hotel, com o estabelecimento, né, fazer algo que numa loja de colchões a gente normalmente não consegue fazer. A gente já faz um trabalho diferente, mas ainda ele não dorme lá por 2, 3 noites. E quando ele sai completamente impactado e... Sim, mas eu acho que hoje ter qualidade de vida é fundamental. Quando eu estava falando com o Diego Cândido, né, estava falando também desse tapete persa lindo, não sei se dá para mostrar, lindo, do Império Persa, sim, que também acolhe as pessoas, né, que tem uma qualidade muito boa. E eu acho que a qualidade também do que a gente vai vestir, do que a gente vai comer, né? Estava falando com meu filho hoje sobre águas saborizadas, né? Sim. Que a gente gosta. Então, graças a Deus, passei o conceito para o meu filho dessa qualidade, de ter uma água de qualidade, né? Para saber o que nós vamos... Porque a gente vai se sentir muito melhor, né? Então, o equilíbrio também passa por isso. Mas tem uma coisa fundamental, né? Me falaram que ninguém chama de Carlos Eduardo, né? É Cadu Pedroso. É Cadu, tá. Então, desculpa que eu vou ter que fazer o Cadu, porque... Fica tranquilo. Quem me apresentou você, disse, ai, Cadu, então ficou isso, né? Mas, Cadu, tem uma equação que às vezes não fecha, porque todo mundo quer, às vezes, um colchão bom, mas aí vai e compra e é caríssimo. Porque tem lojas que anunciam, coisa e tal. Então, como vocês fazem essa equação para poder ter um produto que as pessoas possam adquirir? Perfeito. É algo justamente dessa conscientização que a gente faz, é justamente entender o que é caro, né? Caro para nós na Companhia do Sono é um produto que tu paga e ele não dura, ou ele não atende o teu biotipo. Isso para nós é caro. Então a gente trabalha com valor agregado, só que muito além do produto é o serviço. Então a gente tem uma garantia maior do que o mercado. A gente Qual a atende garantia? 5 vezes maior do que o mercado convencional. E qual é 5 anos. 5 anos. Isso. E tipo o carro da Kia, né? 5 anos, né? A gente brinca que o colchão da Companhia do Sono ele é como se fosse o Lexus, que é o carro de luxo dos japoneses, porque a nossa tecnologia ela deriva do Japão. Que bom. Eu como sou patrocinado pela Kia, tá? E foi a Kia que trouxe os 5 anos de garantia, o primeiro carro no Brasil. Até 5 anos de garantia. Todos os outros eram 1, 2, 3 no máximo. Sim. Então a Kia trouxe os 5. Então por isso que mas que bom que no Japão também tem isso. E eu casualmente trouxe um presente para ti com o nosso manual, que no final tem justamente em cada ano a gente faz uma assistência. A gente vai ver como que está o colchão de vocês.
como clientes. Então é personalizado, né? Então, que bom, né, que o sono é bom. Que bom que você está aqui na Band, que é uma casa que também atende esse público, né? É um prazer. E que bom que a gente possa também falar e dar orgulho para esses avós que certamente estão nos assistindo, né? De ver que essas histórias passam por aqui. Aqui não tem coisa ruim. Aqui nós temos notícias verdadeiras, sim, mas boas. Então, por isso que esse é o programa da preferência de muita gente que está nos acompanhando. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima.